E agora você acompanha com a gente a nossa primeira entrevista. A gente fala sobre o Dia Livre de Impostos e como a data pode conscientizar a população sobre a excessiva carga tributária aqui do nosso país. Sobre esse assunto eu converso agora com o Ângelo Ambrise, ele é advogado especialista em direito tributário. Bom dia, doutor Ângelo, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Julie. Tudo bem com você? Muito obrigado. Tudo em ordem, dentro dos conformes, não é, doutor? Nós já falamos aqui, abrindo essa entrevista, justamente sobre a carga tributária aqui no país. Eu quero começar essa entrevista justamente falando, e para que o senhor conte para quem está em casa de um modo reduzido, por que a carga tributária no nosso país é tão alta? A carga tributária ela é alta porque ela incide em vários, o que a gente chama de fatos geradores, né? Ela incide sobre o consumo, ela incide sobre a renda, sobre a propriedade, sobre a importação, sobre folha de pagamento, enfim. A carga tributária ela tem um percentual bastante elevado porque ela praticamente traz dinheiro do contribuinte para o fisco, tanto estadual, federal como municipal, de vários segmentos. Então, ela tributa vários fatos econômicos relevantes. Como eu disse, o consumo, a industrialização, folha de pagamento, importação, propriedade, enfim. Agora, doutor, nós falamos agora do Dia Livre de Impostos. Por que ele foi criado e qual é o objetivo? Que as pessoas realmente entendam o quanto se paga de tributação, como é que funciona, como é que as pessoas sabem que aquele dia específico foi o Dia Livre de Impostos? O Dia Livre de Impostos ele foi criado por uma iniciativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, né, a CNDC, e ela acontece já há 15 anos. Nós temos a 15ª edição, que aconteceu no dia 27 do mês passado, e a finalidade principal desse dia é conscientizar a população do tamanho da carga tributária. E eles fizeram isso de um modo bastante inteligente, que é o seguinte: como funciona? Qual é a dinâmica? Uma empresa se cadastra no site Dia Livre de Impostos e oferece os seus produtos como se ele não fosse tributado. Então, vou te dar um exemplo. 1 litro da gasolina, ele passaria de R$ 5,87, R$ 5,90 para R$ 3,79, mais ou menos. Então, o que o posto de combustível faz? Ele se cadastra e oferece à população 1 litro de combustível de R$ 5,80 por R$ 3,70, R$ 3,80. Tá? Isso serve para quê? Para a população verificar efetivamente, sem fazer muita conta, mas tendo a questão prática, quanto cada produto pode ser reduzido se a gente não considerar a carga tributária brasileira. Algo muito importante, Júlio, que a gente tem que considerar essa iniciativa não é uma iniciativa do governo federal, estadual ou municipal. Os empresários, eles cadastram esses produtos, eles dão os descontos para o contribuinte, mas eles recolhem a carga tributária existente. Então, não é um dia livre de impostos dado pelo governo, e Tá. sim é uma iniciativa empresarial. E essa iniciativa tem surtido efeito, então, no mundo empresarial? As empresas, elas têm entendido a importância, desse dia? Como é que tem funcionado, então, para eles? Do que eu tenho acompanhado, tem surtido um efeito bastante relevante. Se formos analisar todo o histórico de dados fornecidos pela Confederação, a gente verifica que está dobrando a cada ano o volume de empresas que estão colocando seus produtos à disposição para que consigam vender e fazer parte desse movimento de conscientização. Eu acredito que nos próximos anos a gente tem uma exponencialidade disso, dada a visibilidade que isso está tomando e também a grande carga tributária que a gente tem e o impacto que isso causa na população. Então, a minha expectativa é de que muito em breve a gente tenha maciçamente várias empresas de diversos segmentos aderindo a esse dia. E como a carga tributária, então, que o senhor já disse que é alta aqui no nosso país, por N fatores, como ela impacta na vida, no dia a dia das pessoas e principalmente das pessoas que não estão nas classes mais favorecidas, ali a e a B? Perfeito. Júlio, o impacto é devastador, principalmente para as famílias que possuem uma menor renda. Principalmente porque elas acabam pagando
indiretamente, não diretamente, todos os impostos na compra de produtos básicos, como, por exemplo, cesta básica, alimentos em geral, produtos de consumo, como televisão, veículos, motos. Então, para essas empresas, para essas pessoas, o impacto é devastador, porque se a gente for analisar uma carga tributária de 31%, que foi a média do ano passado, imagino que essas pessoas deixam de comprar como saúde, medicação, educação, pagando esse volume avassalador de impostos. Então, realmente, quem sofre é a população de baixa renda e, consequentemente, a gente tem um movimento menor de economia dessas pessoas em aquisição de bens e serviços, por conta que existem valores limitados para fazer compra, o salário é baixo. Me imagino, doutor, aqui pensando com a sua resposta, eu imagino que não será algo que se mude no país a curto prazo. Se fala muito em reforma tributária, em revisão desses tributos aqui no país, mas eu imagino, que sou leiga nesse assunto, que isso demore mais de décadas. E o senhor acabou de falar que impacta justamente naquelas pessoas que mais precisam ou que mais dificuldade têm em adquirir os seus bens. Como é que fecha a conta? No estado que nós estamos, não fecha a conta, né? O que nós precisamos, efetivamente, é ter uma carga tributária integral. O que isso significa? Uma reforma tributária integral. Isso quer dizer, nós precisamos mudar a forma como nós tributamos o nosso país. Diminuir o volume de impostos nos fatos econômicos, como eu mencionei, então diminuir o imposto sobre a industrialização, sobre a folha de pagamento, enfim. Não adianta, como a gente vem nos últimos 20, 30 anos, tendo uma colcha de retalho de reforma tributária. Uma hora se reforma determinado setor, outra hora determinado imposto. O que nós precisamos é um novo sistema tributário, menos burocrático e que tribute efetivamente poucos fatos econômicos, e para isso nós precisamos, consequentemente, de uma redução do tamanho do nosso Estado. Porque se a carga tributária é desse tamanho, é porque nós temos um Estado que precisa desse nível de arrecadação para pagar suas contas, né? Então, nós precisamos reduzir, e com a reforma tributária vem a reforma administrativa, uma está atrelada à outra, eu arrecado menos, mas eu também preciso gastar menos. No entanto, nós não precisamos esperar 10 anos. Com vontade política, nós conseguimos fazer uma reforma tributária integral que busca os anseios da sociedade, principalmente aquelas pessoas que têm mais necessidade de obter bens e serviços em razão do seu pequeno faturamento, se tratando de empresas, ou então das pessoas físicas que vivem de um salário mínimo, 2 até 3 salários. E aí, doutora, a gente esbarra numa outra questão, né? Também a questão em como o nosso país se posiciona diante do mundo. Não é? Eu não gosto muito dessas comparações, de tentar comparar nossa carga tributária com de outros países, como o senhor bem disse, né? Os outros países também têm um outro tipo de arrecadação, têm outro tipo de gasto e afins. Mas pensando na posição do Brasil com o restante do mundo, no sentido de muitas pessoas falam e que moram em outros países conseguem ver a volta dessas arrecadações, né? A volta dessa tributação em serviços de educação e principalmente de saúde, isso falando fora do país. Por que aqui no Brasil a gente não fica tão claro esses benefícios que deveriam voltar para a gente? Em minha opinião, os benefícios não são claros porque eles não existem, né? A gente tem uma defasagem ou uma ineficiência do tamanho do órgão público, e não é fazendo uma crítica a partido político, longe disso, é uma estrutura que vem de 1988 para cá, né, com a nova Constituição Federal. Então, nós temos uma ineficiência na arrecadação e na efetividade dos serviços públicos. Então, se a gente comparar o nível de arrecadação que o Brasil possui próximo a outros países que arrecadam 30%, 35% do PIB, o retorno, ou seja, a eficiência tributária é muito maior. O que isso quer dizer? A cada R$1 de imposto, retorna para a população, por exemplo, 30, 40, 50 centavos de serviço público. No Brasil, a gente não tem esse percentual. Então, se arrecada R$1 e volta para a população, poucos centavos. Então, a ineficiência do Estado em si, e aí são N fatores que nem daria para a gente falar
nos próximos minutos, essa ineficiência é que traz essa sensação e realidade de não ter o retorno da carga tributária. Então, eu pago R$1 de imposto e levo para casa R$5 ou 5 centavos de benefício desse R$1 que eu paguei. 95 centavos é a ineficiência do governo. Poderia ser 20 centavos, 30 centavos, só estou dando exemplo hipotético, né? A matemática o ideal seria, a cada R$1 que eu entrego, eu deveria ter muito próximo de R$1 de serviço. A ineficiência do governo, ou do Estado, da nossa máquina e do nosso sistema administrativo é que causa essa discrepância. Contribuo com R$1, levo para casa 10 centavos. E nesse aspecto, doutor, o senhor imagina que em algum momento da nossa história a gente vai conseguir ter um equilíbrio? Ou, infelizmente, a gente pode melhorar um pouco, mas esse equilíbrio vai ser difícil? Olha, se a gente pegar os dados históricos do país, eles são desanimadores, porque a gente sempre vem numa crescente, na verdade, um decréscimo de eficiência, né? Nós temos um Estado cada vez mais inchado, embora exista, sim, um esforço grande para os gastos públicos, mas a história não nos mostra que isso é tão simples de ser resolvido no curto espaço de tempo, né? No entanto, eu sou um pouco otimista e gostaria muito de ver nos próximos anos que a gente conseguisse, não precisamos talvez diminuir o Estado, e sim torná-los mais eficiente, para que a gente consiga, com a mesma carga tributária, ou ter um benefício maior no curto prazo, ou maior ainda no longo prazo. E aí a gente não precisaria reduzir tanto a carga tributária. No entanto, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer um ou outro fator. Nós precisaremos, na minha opinião, fazer os dois fatores, tanto diminuir a carga tributária ou torná-la mais evidente para quem pode contribuir mais e resguardar quem pode contribuir menos, isso já seria um grande avanço. Então, de um lado, a redução da carga tributária inteligente, vamos chamar assim, eficiente, e do outro, buscando uma melhor performance do Estado para que R$1 contribuído retorne em R$1 em serviço público. Perfeito, doutor Ângelo. Uma outra questão que é importante a gente contar para quem nos assiste nesse momento, a pandemia tem, claro, impactado os diversos setores aí da economia e também da sociedade. Com relação à tributação, algo pode ser feito para minimizar em algum aspecto essa elevação de tributo? Há uma relação? O que eu quero dizer há uma relação de pandemia com aumento de tributo? Olha, na minha opinião, não há uma relação da pandemia com o aumento de tributo. Nós não tivemos, nos últimos 2 anos, um aumento da carga tributária que eu pudesse afirmar isso. Isso não. O que o governo, principalmente o federal e o estadual, o municipal é muito diluído, eu não consigo te trazer essa informação, mas os governos federais e estaduais, eles tiveram bastante programas de adiamento de vencimento, principalmente no ano de 2020, postergando o vencimento de tributos, abrindo algumas espécies de parcelamento para que o empresário pudesse deixar de pagar um tributo no começo da pandemia, para que ele consiga se adequar e depois ele efetuar esse pagamento. Então, tanto o governo federal quanto o estadual, eles trouxeram algumas sugestões e implementações interessantes por parte do empresário, né? Para que ele conseguisse, num primeiro momento de pandemia, se dedicar a manter a sua operação ativa e depois ele realizaria o pagamento dos impostos, como foi no governo federal em vários estados, com a moratória, que foi postergar o vencimento, maio pagou-se em agosto. Enfim, nós tivemos vários incentivos governamentais bastante interessantes para ajudar os empresários nesse começo de pandemia. O senhor falou dos empresários e justamente eles, né, os empreendedores, as empresas, né, elas podem pedir ou solicitar a revisão da sua carga tributária? Como é que funciona, então, do outro lado, né, para as empresas e os empreendedores? Essa é uma excelente pergunta e os empresários precisam estar muito atentos a isso. No Brasil, nós temos grandes problemas na parte tributária, tanto de alíquota, que são altas,
mas também uma confusão absurda. É tributo dentro de tributo, imposto dentro de outra contribuição, contribuição dentro de imposto. É um absurdo tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso país. Então, sim, é possível que praticamente todas as empresas analisem a sua carga tributária de forma individual para que ela consiga, ou através de pedidos administrativos, ou através de ações judiciais, requerer a redução da sua carga tributária. E aí ela consegue, por exemplo, ter alguma vantagem competitiva. Então, uma empresa que, por hipótese, tenha 30% de carga tributária, com essas ações administrativas ou judiciais, ela pode reduzir a sua carga para 25%, 27%, por meio de uma análise individualizada e tomada de decisões assertivas dentro da legalidade, obedecendo todo o compliance necessário tributário. Ainda sobre, com relação às empresas, o senhor falou, né, sobre essas questões de revisão e afim. O microempreendedor não são as grandes empresas de grandes portes, né? É quem tem o MEI e afins. Como é que funciona essa carga tributária para eles? Digo porque o pessoal conhece, na verdade, como PJ, né? Pessoa jurídica, né? Como é que funciona a carga tributária? É o ideal ou não? Ainda é muito alta essa carga tributária para quem é pessoa jurídica? Olha, se a gente for começar para as empresas que são pequenas, eu acredito que a carga tributária é condizente, muito próxima do ideal, principalmente empresas individuais, as MEIs, as EPPs, ou até as empresas no Simples Nacional. São empresas que a contabilidade pode ser muito simples, ela vai pagar um valor praticamente fixo ou um percentual pequeno do seu faturamento para pagar toda a sua carga tributária. Então, para as empresas menores, vamos chamar assim, cujo faturamento não seja tão expressivo e o número de empregados também seja reduzido, eu acredito que a carga tributária, comparado a uma grande companhia, uma média empresa, ela é muito próxima do ideal, porque pode trazer benefícios tanto para o sócio quanto para eventual. Então, nesses casos, eu acredito que ela é tão benéfica que os próprios empresários buscam a sua regularização, saem da informalidade para buscar a formalidade. Como, por exemplo, uma costureira, alguém que tem um carrinho de cachorro-quente, alguém que tem um food truck, um mecânico, enfim, são pessoas que movem a economia, né? A grande maioria das empresas são pequenas e, às vezes, essas cargas tributárias são atrativas ou praticamente perto do ideal, que elas saem da informalidade para conseguir emitir uma nota fiscal, conseguir melhorar um pouco a sua contratação, os seus tomadores de serviço, ou então conseguir vender dentro da formalidade os produtos que elas fazem ou os serviços que elas prestam. Agora, doutor, estava lendo aqui, são 153 dias no ano só para pagar imposto, 5 meses. Não é para a gente encerrar a nossa entrevista. Para as pessoas que estão em casa, que ficam sempre desanimadas com essa informação, o que o senhor pode dizer a longo prazo? Depois que essa pandemia passar, que a economia voltar a girar, vai ficar menos pesado? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta muito difícil de ser assertivo nela. Mas eu sou um esperançoso. Eu acredito que a gente vai conseguir ter uma retomada da economia, nós temos muitos setores que estão represados, nós precisamos do apoio do governo para o país voltar a crescer. Então, a potencialização do crescimento econômico que a gente pode ter, ela virá atrelado a grandes incentivos financeiros, como financiamentos a baixo custo, mas principalmente com a redução da carga tributária. E com a redução da carga tributária, a gente precisa entender a economia volta a girar mais rápido. O Brasil pode se tornar um ambiente de negócio atrativo para capital estrangeiro, ou seja, para as pessoas outras empresas que querem investir no Brasil, empresas de tecnologia, empresas de revenda de produto. Então, nós precisamos atrelar a retomada da economia, onde a população aparentemente está ávida pelo consumo, porque estamos 2 meses praticamente represados, sem viajar, sem poder comprar alguns produtos que a gente gostaria. Então, nós precisamos atrelar esse potencial de compra a
um bom incentivo para o empresário de redução de carga tributária e também dinheiro na economia barato para que financie o empresário a ter o crescimento necessário. E é muito importante que, da mesma forma que o pequeno empresário precisa estar atento a se formalizar, a tentar crescer dentro da legalidade, nós precisamos ter os olhos voltados também para as empresas médias e grandes. Então, a redução da carga tributária ela é muito mais robusta e com maiores oportunidades nas empresas que são maiores, porque elas têm uma carga tributária mais complexa. Então, é um dos meios do empresário ter uma vantagem competitiva, buscar a redução da carga tributária pelo meio administrativo ou pelo meio judicial. Assim, a gente consegue praticamente fechar todas as pontas. Redução da carga tributária pela legislação, o contribuinte pagando menos pelos serviços e pelos produtos e conseguindo adquirir menos, e o empresário atento a toda essa legislação para que ele consiga ter uma carga tributária mais justa, a chamada e tão buscada justiça fiscal. Perfeito, doutor Ângelo. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia para o senhor. Igualmente para você, muito obrigado.